É uma sensação maravilhosa porque a Ecos foi onde abriu as portas para a gente, né? Além de possibilitar um trabalho, um meio de aprendizagem, ela também disponibilizou também a forma de ingresso numa instituição. A sensação maravilhosa, sabe? Porque é o nosso futuro e a Ecos proporcionou muitas coisas na minha vida, tanto transformar pessoalmente quanto para o futuro. Fez com que a gente ampliasse, né, a nossa visão do que a gente podia ter para o futuro. Então, assim, mesmo sendo pouco tempo de curso, a formatura não simboliza só formação em um curso a mais, entendeu? É uma formatura que simboliza uma mudança de vida totalmente. Antes eu não tinha perspectiva alguma. Hoje em dia eu já tenho uma visão bem mais ampla do que é a vida realmente e os professores já me ajudaram a ter essa visão. No começo eu não saberia qual seria o meu destino, não saberia que seria terminar a escola. Fiquei vagando por um ano, sem curso, sem nada, sem trabalho. E eles me deram isso, a oportunidade de fazer um curso e um trabalho. Foi muito importante para o meu crescimento, assim. Minha transição para a vida adulta e tudo mais. Muito especial mesmo, muito importante. É uma situação gratificante, porque a Ecos, ela te dá uma oportunidade de mercado de trabalho. E o mercado de trabalho te abre outras portas, como abrir uma faculdade. Emocionante, foi muito importante estar aqui. Não tem palavras para dizer no momento, mas foi muito bom, realmente. Espero que muitos outros jovens possam ter essa oportunidade que nós estamos tendo. E é isso aí. Afrodescendente do quilombo de Zumbi, nos convocou pra guerra, é nós, toma e juntão. A voz, uma mesma canção, africano no ato da concepção. Irmão, irmã, o sol raiou, amor lembrou, nosso griot, que disse que somos um só. Orgulho a nossa cor, ensinamento para os menor. Acostumado com fartura, éramos, tiraram tudo aquilo que nós tínhamos. Quem mora na favela, quem vive aqui, sabe que as coisas são mais difíceis, o estudo é um pouco precário e se não tiver o pai ou mãe ali do nosso lado, a gente acaba indo pro caminho errado, né? Graças a Deus eu tive uma mãe muito presente na minha vida que sempre me tirou do mau caminho, sempre me guiou pro caminho certo. Às vezes a cada 4 meses, quando eu chego aqui, eu vejo a criança, que eu conheci criança, e aí já se tornou uma mulher. E da próxima vez que eu volto, ela já tá grávida, tá envolvida com criminalidade, tá envolvida no meio de bandido, apanha. E não tem estimativa de vida. Só quer ficar nessa, não quer saber de estudar, só pensa em ter as coisas fáceis. E assim não pode ser. Então eu pensava, um lado eu tenho que escolher. O que eu vou ser da vida? Eu vou preferir seguir o lado certo ou seguir o lado errado? Então eu comecei a pensar muito sobre isso, sendo que eu também nunca fiz nada para que isso mudasse. Eu sempre pensava em baile funk, chegava em casa às 6 horas da manhã, bêbada, tô ficando atoladinha direto, e depois eu comecei a perceber que realmente eu estava ficando atoladinha. Eu estava ficando atoladinha, assim, nesse mundo. Se eu não tomasse um rumo na minha vida, eu não ia conseguir sair daqui, eu ia viver atolada. Só que aí depois eu fui percebendo que aquilo era uma forma de deixar mostrando um conhecimento. Da gente sair do mundo que a gente vivia, porque quem mora numa comunidade carente, você fica muito naquilo. Todas as minhas escolas eram perto da minha casa. Todo mundo que eu vivia era perto da minha casa. Todas as notícias que eu recebia eram em relação àquele mundo. Elas estavam abrindo novas portas pra gente de um mundo novo, de um mundo que existia, pra gente sair daquele pensamento que a sociedade mesmo colocava na gente. Você tinha que continuar ali, que aquele era o seu mundo e dali você não podia sair. E eu só ficava na ilha mesmo, da Ecos eu ia pra minha casa, da minha casa eu ia pra Ecos e ponto final. Antes de entrar na Ecos eu tinha uma visão totalmente diferente.
como a maioria das pessoas que eu conheço engravidam muito cedo, começam uma família muito cedo, sem estrutura nenhuma, era mais ou menos isso que eu pensava para mim. Chegar aos 20, 24 no máximo, já ter filhos. E hoje eu tenho quase 26 anos e não penso nisso nem tão cedo. Eu quero terminar minha faculdade, eu ter uma vida pelo menos estabelecida, para depois pensar em ter uma família, em ter filhos. Sou oriunda de comunidade e da comunidade que eu venho não tem projetos. Diferente de outras comunidades que a gente sempre escuta falar que tem projeto de sustentabilidade, de cinema. Então, na minha comunidade nunca teve. E quando eu conheci a Ecos, foi um diferencial muito grande na minha vida, porque eu entrei ali totalmente perdida, sem rumo, sem saber o que eu queria da minha vida, sem saber onde eu poderia chegar. Porque até eu mesmo não me conhecia no sentido de saber o que eu quero para a minha vida, o que eu posso mudar na minha vida, nas condições que eu tenho, que eu vivo. Porque eu não tinha a menor noção de como se comportar para entrevista, não era um assunto falado dentro de casa, porque minha mãe é doméstica. Meu pai está de licença paternidade desde quando eu nasci, ele tem problema com drogas e nunca se envolveu com questões de trabalho, então não era uma realidade, né, de como se portar no trabalho, o que falar, técnica de vendas. Então, assim, abriu realmente um leque, um horizonte para mim que, se eu não tivesse passado por lá, eu acredito que até hoje eu ainda não teria me encontrado, não teria escutado. Tem coisas que hoje eu escuto dentro onde eu trabalho, que eu falo assim, que pessoas que já fez faculdade, que está fazendo faculdade, já é formado, ele fala assim, nossa, mas eu nunca tinha escutado falar sobre isso, e eu acho muito legal. Eu falo, caraca, eu ouvi isso na Ecos, né? Antes disso, eu vivia aqui mesmo, no morro. Vivia com a minha mãe, esquizofrênica, sem emprego, com ela em casa, sem expectativa nenhuma, não tinha emprego, não tinha formação escolar, não tinha parado com os estudos. Eu, quando eu era mais jovem e tal, quando eu era criança, eu participei de alguns projetos, até pelo fato da falta de assistência, né, causada por problemas familiares, e eu acabei tendo que depender de alguns projetos para poder interagir, até mesmo comer e tal, porque não tinha assistência familiar. Típico de favelado. Como eu te disse, lá em casa, mesmo quando eu tinha o pai presente, eu tinha, na verdade, só a presença mesmo. Porque sempre quem fez tudo pelos filhos foi minha mãe. Tudo em relação a colocar comida dentro de casa, a vestir a gente. Porque ele não tinha preocupação nenhuma. Teve uma época que ele começou a beber e, enfim, partiu até pra cima. Foi policial lá em casa, tudo na época. A gente quer ver muita coisa, só pra gente poder fazer perfeito. Então, galera, olha só. Vou explicar agora. Aqui, voltando pra cá. Nós temos aqui dois tipos diferentes de efeitos, né? Eu falei Para mim, acho que uma grande dificuldade é quando você recebe jovens e aí você vai para a sala de aula e você descobre que naquela sala de aula tem histórias assim que você não consegue imaginar que uma pessoa com tão pouca idade já tenha vivido. Né? Histórias pesadas de violência doméstica, de jovens molestadas em 3, 4, 5 anos de idade. E aí você vai se perguntar assim, como é que eu resolvo isso? Porque quando você vem preparado para a vida adulta, para o mundo do trabalho, você vem pensando num viés. De repente você se depara com outros problemas. E aí, como você consegue ajudar esse jovem a superar esse trauma, a passar por isso, com uma estrutura de instituição muito enxuta? Então a gente tenta orientar, e mais porque a gente, acho que o nosso maior trabalho mesmo é de empoderar aquele jovem, de ele não deixar aquilo acontecer. Seja lá qual o mecanismo que ele vai usar, que ele utilize esse mecanismo para que aquilo que está acontecendo não é correto. E ele tem que fazer com que isso pare. Eu moro numa comunidade na Ilha do Governador e
como a maioria das comunidades tem um problema de tráfico de drogas. E a minha ida a Paris me fez pensar que eu gosto muito de onde eu moro. Eu não sairia dali se não fosse o problema do tráfico. Se de repente não existisse o tráfico, eu não sairia dali, porque minha família inteira mora ali, meus amigos estão ali. Mas por conta desses problemas eu penso em um dia com certeza sair dali com a minha mãe e com a minha família. A gente queria uma instituição que trabalhasse com a geração de oportunidade, né? Que é uma coisa que era muito clara para a gente, para o grupo todo, é que a gente não queria fazer caridade, porque esses jovens não precisam de caridade. Os jovens que trabalham são jovens moradores de áreas de vulnerabilidade socioeconômica, né, de favelas. A ilha é um bairro com 211 mil habitantes, se não me engano, segundo dados do Instituto Pereira Passos, dos quais 57 mil moram em áreas de baixa renda. No entorno da ilha tem o Complexo da Maré, que, se eu não me engano, tem 160 mil moradores. Então, esses moradores, esses jovens, estudam, muitos deles na ilha. Então, a gente tinha um olhar para esses jovens que não precisavam de caridade, precisam de oportunidade. Foram acreditando na gente, colocando isso cada dia na gente e firmando esse sentimento na gente de que a gente podia ser alguém, podia conquistar o que a gente quisesse, desde que a gente acreditasse na gente mesmo e naquilo que a gente queria. E com o passar do tempo, isso foi ficando forte e eu fui em busca do que eu almejava e com a crença de que eu poderia conseguir, me baseando naquilo que elas tinham plantado em mim. E em cada pessoa que estava ali estudando e fazendo um curso comigo. Eu fiz amizades que foram muito saudáveis. Eu tive problema familiar na época, eu tinha, né, um problema familiar gravíssimo. E a Isabel e a Kátia até nisso também, assim, intercedeu. Então elas, assim, não era só uma questão de estudo. Na verdade, elas dão, né, porque é mesmo da natureza delas, um suporte familiar, um suporte muito grande, 100%. Então, te dá uma solidez muito grande de você prosseguir e de você se estabilizar como pessoa. A gente trabalha há épocas muito com a pedagogia do afeto, de Paulo Freire. Aluno pra gente, ele não é um número. Aluno pra gente tem um nome, tem uma história. A gente abraça ele ali, ele se sente aconchegado. E ali na Ecos, foi a primeira vez que eu fiquei sem a minha irmã gêmea. Ali eu considero que foi o período que eu cortei meu cordão umbilical com ela. Eu passei a minha vida inteira com ela e ali foi a primeira vez que eu criei uma identidade. E uma coisa que eu gostava muito na Ecos é que quando a gente chegava, a gente escrevia nosso nome no papel e o colocava na cadeira. Mesmo que o professor não soubesse teu nome, ele olhava pra lá, onde estava escrito teu nome, e te chamava pelo nome. Minha vida inteira eu fui Renata e Roberta. Eu nunca fui Roberta. E ele foi o primeiro lugar que eu fui Roberta, eu fui só Roberta e ninguém conhecia a minha irmã gêmea. Então era só aquela pessoa e ali eu poderia colocar minhas ideias. E aquela dinâmica foi me envolvendo e eu fui me apaixonando. E no curso eu aprendi várias coisas que eu não tinha acesso e eu comecei a entender o porquê que eu não conseguia ser classificada nas vagas de emprego. Como postura, a minha forma de me expressar com as pessoas, eu era muito fechada, então por isso eu não conseguia desenvolver quando me perguntavam alguma coisa na entrevista. Eu mal conseguia falar meu nome, eu era muito tímida e também não conseguia falar sobre os meus objetivos, porque eu não tinha ainda um objetivo concreto e não acreditava em mim mesma, eu não tinha autoestima. A gente percebe que é muito importante para os jovens esse apoio, assim. Eles em sala de aula, eles chegam muitas vezes com crises de choro, bastante desestruturados por alguma questão bem pontual, e isso gera assim um certo distanciamento, dificuldade de relacionamento com os outros colegas, dificuldade de concentração, de atenção. Então a arte terapia entra para tentar de alguma forma ajudar aí na qualidade, né,
desse processo que eles então começam a viver dentro da Ecos do Futuro. A arte-terapia, ela é, poucas palavras, ela é a terapia através da arte, mas não existe a preocupação estética, né, da arte. O que existe é a preocupação do vivenciar, do viver o processo artístico, da produção, e dessa produção surgem então imagens, e a gente trabalha em cima de toda a carga afetiva enfim, que surge a partir dessas produções, dessas imagens e desses processos vividos nessa produção. Todo o trabalho em equipe que eu aprendi, como eu aprendi a me comportar com as pessoas, a conversar com elas, eu aprendi na Ecos. Elas abriram uma porta para o mundo novo. Era uma menina muito introvertida, não conseguia conversar, fazer novas amizades. Hoje no meu trabalho eu converso com todo mundo gosta de mim. Aqui na faculdade eu nunca tive problemas de relacionamento. Estou no último período e faço parte da comissão de formatura para ter um bom convívio com todo mundo da turma. Então agora, nesse momento, eu quero que fique só a turma de sábado. Mas aqui você percebe essa aproximação, uma aproximação bem maior em relação a outras instituições que eu conheço. Eu acho que o diferencial está muito nessa pedagogia do afeto. Eles educam, nós educamos, agora eu posso falar como parte da equipe, educamos, mas sempre tendo um cuidado com esse aluno no sentido de que ele é um ser humano, ele tem que desenvolver suas habilidades para o mercado de trabalho, ele tem que ter acesso ao mercado, mas ele tem que se desenvolver para a vida. O desenvolvimento é algo que é gradual. Eu acho que às vezes a Isabel fala muito de revolução, e a Ecos é uma revolução na vida dos jovens, porque eu falo muito para os jovens que eu tive acesso agora. Vocês estão tendo uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter. É entrar numa instituição que te dá uma oportunidade para você se desabrochar, para você explodir para o mundo. Então esse diferencial de misturar o futebol, o que o futebol tem a ver com o mercado de trabalho, a disciplina, o trabalho em equipe, o respeito. Então isso tudo me deixou muito encantada. Então esse diferencial, acredito que tenha também feito a diferença nesses alunos que puderam ter a oportunidade de fazer parte desse projeto com relação à dinâmica do programa Vencer, que é um diferencial. Até mesmo as pessoas, quando eu conto como que você fazia isso? Trabalhar mercado de trabalho não enquadra. Não, você jogava futebol. Não, eu não jogava futebol. Eu fazia uma metodologia diferente para o jovem entrar no mercado de trabalho, que é tudo isso que a gente precisa estar tendo no mercado de trabalho, que é o respeito, trabalho em grupo, a disciplina. Aí nossas aulas, já começando a colocar nas aulas elementos que trabalhem essa percepção. Então você vai trabalhar a questão de gênero, aí você vai trazer para a sala de aula filmes que trabalhem a temática, você vai trazer textos e autores que trabalhem a temática, você vai promover discussões na sala, você vai fazer com que a turma consiga se sentir meio que no ambiente família. Né? Uma coisa muito legal na Ecos é que os jovens se sentem, ali é uma família para eles, é um lugar que se sentem seguros. Então o melhor momento do dia é estar ali. Eles dizem isso, né? Eu trabalhei entre 4 a 5 anos na Ecos, fazendo um trabalho de história com um grupo, mas um trabalho mais voltado para o lado mais antropológico da situação. Né? Como é que eles entendem o ambiente em que vivem, né? E as relações desses ambientes com as suas próprias vidas, seu passado, a sua relação com aquele espaço físico ali. E aí foi muito legal, porque é um trabalho muito diferente do que eu faço na rede estadual, porque eu sou professora formal, né, da rede estadual, municipal. Eu trabalho com aquela coisa do conteúdo formatado, né, pelo MEC. E na Ecos a gente teve essa liberdade de adaptar esse conteúdo formal para uma realidade, fazer uma relação entre teoria e prática bem mais tranquila e mais ampla. Então, uma facilidade nossa, eu acho que é isso
conseguir que as pessoas que entrem, que participam do projeto, participem com amor à camisa. Eles vêm para cá porque realmente acreditam que a revolução é possível, que é possível construir uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, porque uma sociedade sem preconceito é uma utopia, né? Uma sociedade que respeite a diferença, a diversidade cultural e humana, uma coisa que trabalha muito na ECOS. Essa percepção de que existe um outro que é diferente de você, que ele não tem que ser igual, porque é bom que o mundo seja plural. E isso foi muito legal, até para a minha prática na sala de aula da rede, né, da rede pública do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu passei a ouvir mais os meus próprios alunos, com essa experiência da própria ECOS. Né? Eu passei a ter um olhar diferenciado, porque eles têm uma fala, eles têm uma história, cada um tem a sua história. E quando a gente trabalha numa rede muito ampla, né, assim, esse contato, a gente acaba, ao longo dos anos, acaba perdendo um pouco de resgatar essa história pessoal de cada um. Que é o que a ECOS me possibilitou fazer. Né? Como eu sou professora de história, eu acho que isso fez uma renovação, não só na vida dos meninos, mas na minha própria vida também, na minha vida profissional. Né? Eu acho que oscila aí entre duas vertentes. Ou eles têm a baixa estima, ou eles se tornam arrogantes como uma defensiva. E eu acho que é muito importante o trabalho da ECOS conseguir equilibrar eles, conseguir nivelar, não só na forma de se vestir, né, que daí eu entrava com essa parte do figurino, como eles precisam se posicionar como pessoas equilibradas, né, sabendo quem verdadeiramente são, conscientes de si, conscientes da sua posição na sociedade e sabendo que eles são seres humanos, que têm direito como todos, né, e que podem se colocar ali frente ao mercado de trabalho como um ser social, um ser presente, um ser atuante, que pode colaborar com o crescimento da sociedade. Isso eu acho fundamental. Quando eu vejo o aluno na primeira aula chegar ali todo tímido, falando de voz baixa que você nem ouve, e quando eu vejo ele no fim conseguindo se comunicar, olhando nos seus olhos e conseguindo se expressar, eu fico até arrepiada. Isso é de uma emoção muito grande. Você vê que você conseguiu trazer esse jovem para a sociedade. Eu ainda sou muito tímida, mas acho que quando eu entrei na ECOS eu era muito mais tímida, eu não conseguia ter uma relação muito agradável com outras pessoas. E eu acho que essa motivação da ECOS de a gente falar com todo mundo, das brincadeiras que fazem durante as aulas, é tudo muito diferente. A aula de matemática não é aquela aula chata que normalmente a gente tem na escola, que tem na faculdade. É uma aula de matemática engraçada, divertido, a gente brinca, a gente dança, a gente corre de um lado para o outro. É totalmente diferente e isso a ECOS mudou muito na minha vida. Então nós estamos num espaço tridimensional? Estamos. Porque senão a gente era ou uma linha ou uma folha de papel. O que eu mais gosto de fazer, depois de estudar, é lecionar. E quando Isabel e Kátia me convidaram para participar desse projeto, eu no início não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas logo no primeiro dia eu já entendi e achei assim, uma ideia fantástica. E porque ele ajuda jovens que talvez não tivessem outra chance, não fosse por essa oportunidade que lhes é dada. E cada dia me sinto mais à vontade, mais feliz em trabalhar aqui. Adoro trazer materiais novos, adoro trazer docinhos. Olha, gente, isso aqui é uma gracinha. Olha que mimoso. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho como professora de matemática de mostrar para essa garotada que a matemática pode ser doce, pode ser divertida, pode ser engraçada, que o professor de matemática pode ser um palhaço. Então, nada é por acaso. Eu não sou essa pessoa todo dia, mas dentro da sala de aula eu faço questão de ser o mais exagerada possível, o mais espalhafatosa possível, engraçada. Quando tem que dar bronca eu dou, mais como uma avó talvez, quase.
ou uma mãe para alguns que nem todos são tão jovens, mas eu acho que a maior parte do tempo eu estou me divertindo e espero que eles estejam se divertindo. E dessa forma eu já percebi que eles aprendem muito melhor. E eu acho que nessa proposta de ensino, que é diferente da escola regular, cabe esse tipo de agrado. Então, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito satisfeita e tenho visto assim a evolução desses jovens. E quando eu encontro hoje em dia com jovens que já passaram por mim, que dizem: ai, Nenina, que saudade dos seus docinhos, que saudade da sua aula, que saudade do seu carinho, eu me sinto assim totalmente gratificada. O bom daqui também, das aulas de matemática, é porque faz a gente se esforçar mais, porque, sei lá, é diferente das escolas. A gente ganha doce, a gente fica com mais vontade de estudar, sabe, para ganhar doce, e é isso. É matéria e copiar. Aqui não. Aqui ela explica, fazendo parte e tudo mais. A gente trabalha a parte de comunicação oral, gestual e escrita. De modo que esse aluno ele tenha uma visão ampla do que é se comunicar como um todo, né? Ele pensar o papel dele enquanto alguém que emite uma ideia, seja ela escrita, seja ela por meio da palavra, né, pela voz, seja ela também por meio de gestos. Então a gente trabalha essa ideia da comunicação. Geralmente os alunos chegam com muita dificuldade com o português, dificuldade de expor as ideias, dificuldade de argumentação. E aí a gente trabalha muito em relação a isso, trazendo textos do dia a dia, fazendo debates em sala de aula, para que eles possam, de alguma forma, melhorar a organização das ideias. Os professores, eles têm uma dinâmica de ensino completamente diferente. Eles têm um empenho, amor, eles têm uma paciência e uma entrega muito maior. Tipo assim, o foco deles é tipo: eu tô aqui para que vocês sejam o melhor. Então, assim, às vezes um ou outro não está acompanhando, eles, não, vamos lá, vamos fazer de novo, é assim, é assado. E na escola você não tem isso, você não aprendeu, acabou. Nesse momento, por exemplo, a ECOS está experimentando uma nova metodologia em relação à disciplina de português e os alunos dessas últimas turmas tiveram 2 professoras de português. Então, uma professora trabalhou mais a questão da explosão de ideias, né? Escrever, colocar a ideia no papel. E eu peguei aquela parte mais chata, que é a parte de trabalhar a ideia no papel, mas de uma maneira clara, objetiva, organizada, pensando mais em algo para o próprio mercado de trabalho, para a realização de concursos futuramente. E o que a gente percebe é que o aluno da ECOS, ele acaba se desenvolvendo bem. Por exemplo, uma das coisas interessantes é a partir do momento que ela tira esse aluno do conforto que você está numa comunidade em que você conhece tudo, você desestabiliza ele quando você leva ele para conhecer uma outra realidade. E aí, a partir daí, você cria nesse aluno uma outra expectativa de vida. Minha realidade era essa. A minha realidade era viver aqui, nesse mundo, e eu não conhecia o externo. Eu comecei a conhecer o externo, comecei a ir para o centro da cidade através da ECOS do Futuro, porque eu só vivia aqui, nesse bairro. O shopping da ilha essa hora tá lotado. Praça de alimentação tá super lotada. E tinha gente lendo também. Gente parando pra ler. Dá pra se concentrar no shopping. Coisa que na ilha não dá pra fazer. É isso que eu ia falar. Então na ECOS trabalha muito isso. Essa importância que é se sentir pertencente à cidade como um todo.
As primeiras turmas da ECOS, em 2003, 2004, a gente ouviu de jovens que eles nunca tinham entrado no shopping da ilha, que aquele espaço, o espaço não pertence a gente. Então a gente trabalha muito isso, vocês pertencem sim, vocês precisam não serem mão de obra barata na sociedade. Vocês precisam olhar para a sociedade como parte delas, olhar para o poder público e perceber que o poder público tem que ter uma atuação eficaz dentro da favela dos Seis Morros. Eles têm que cobrar isso do poder público. Eles são levados ao Leblon para pesquisa de campo e eles saem para perceber o que é aquele bairro, né? Como funcionam os equipamentos públicos daquele bairro. Aí o biquíni tá mais barato aqui, o outro tava 700, aqui tá 267. As pessoas são mais tranquilas, né? Elas não andam com aquela pressa da... Resumindo, cidade, né? do centro pra lá é uma coisa, do centro pra cá é outra. Então, assim, o jovem, ele é preparado não só para ele ser inserido na empresa e servir ao que ele é pedido a fazer, mas ele também é preparado para ele ser atuante ali, oferecendo novas ideias, trazendo novas proposições para esse dono, para ele crescer ali dentro junto. Então é dado uma visão para ele, não só do cargo que ele pode ocupar naquele momento, mas do que ele pode se tornar dentro daquela possível empresa, ou mesmo do que ele pode levar daquela experiência naquela empresa para ser uma coisa maior em uma outra. Então eu acho que o estímulo ao crescimento que é dado a esse jovem, eu acho que é fundamental para que ele não vá embora. Essa juventude está ávida pela questão do trabalho. Eles querem ir para o mercado de trabalho. Só que o que acontece? Na ECOS ele tem essa visão que o trabalho ele pode ser prazeroso. Né? Ele não é aquele trabalho que o pai ou a mãe vem tendo, que tem que acordar cedo, que o trabalho é árduo, que é aquela coisa. Não, o trabalho pode ser um prazer, pode te criar a sua identidade. E era muito engraçado que no início, porque assim, ninguém levantava cedo para ir para a escola, ninguém se ligava muito da questão da escola. Mas depois que entra na ECOS, tipo, não posso perder o horário, não posso chegar atrasada. Isabel é muito, como eu vou dizer, muito exigente com o horário, entendeu? E tinha que explicar mesmo por que você está chegando atrasado. Já pensou se você vai fazer isso na sua primeira entrevista? E assim, o meu primeiro emprego foi proporcionado pela ECOS. Então eu falava assim, cara, que se eu chegar um dia atrasada aqui na minha cabeça, o dono da C&A vai ligar para a ECOS do futuro e vai saber que eu cheguei atrasada, sabe? Eu não posso chegar atrasada. E são esses valores mesmo que elas passam, que a ECOS sempre fez questão de passar. E aí eu fiquei 3 meses na empresa e eu falei, nossa, eu fiz uma prova em dezembro da aeronáutica e eu não consegui passar. Aí eu pedi pro meu supervisor, antes eu conversei com a Isabel e conversei com a Kátia, eu falei, olha, foi muito bom, eu adorei trabalhar lá, eu adoro trabalhar lá, mas eu sinto que acabou. Eu sinto que o meu tempo ali acabou. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Aí eu expliquei que eu queria parar para estudar, porque eu queria ser alguém na vida. E elas super me apoiaram, falaram, olha, se é isso mesmo que você quer, corra atrás e vai, faça o que você achar preciso. Falei com o meu supervisor, pedi para ele me demitir, pedi para me mandarem embora. Ele falou que ia perder uma grande funcionária e me deu mais um mês para eu pensar, para ver se realmente era isso que eu queria da vida. E eu falei que realmente era aquilo. Depois de um mês, eu bati o martelo e era aquilo. Com o dinheiro que eu recebi do FGTS, tudo, da rescisão, eu paguei os últimos 3 meses do meu curso, que só faltava isso, todo o dinheiro foi para o meu curso e eu continuei estudando, para ver se eu conseguia passar. Até que, graças a Deus e graças a elas, a minha família, a tudo, eu consegui passar. Tudo para eles é de muito boa qualidade, tem que ser de boa qualidade. Por que só porque são alunos que moram em algumas favelas, comunidades no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, ou na ilha mesmo, tem que ser ruim? Não precisa ser ruim. E isso é uma coisa que a rede pública ainda carrega esse ranço. É para aluno tal, da comunidade tal, da favela tal, então qualquer coisa serve. E isso eu não abri mão, mas isso é uma coisa que eu construí com a ECOS. E eu acho que eles também. Né, eles começam a ter um olhar mais crítico. Não, esse trabalho aqui me cabe, esse não me cabe. Né? Eu acho que isso é importante na visão deles. Né?
a Ecos veio justamente para poder mudar esse conceito que eu tinha, né? Aquela coisa de você ser ajudado, ser grato, mas ficar estagnado, entendeu? Ser grato pelo que estão fazendo e não ter uma perspectiva de vida futura. A dignidade com que eles tratam o jovem é uma coisa assim, você tem o mesmo tratamento que um aluno da faculdade tem. Você está fazendo parte de um projeto, mas você utiliza dos mesmos recursos, você utiliza o mesmo material, a mesma carteira, o mesmo lanche, entendeu? Os mesmos professores, entendeu? Isso aí faz você se sentir parte do que está acontecendo, da sociedade, entendeu? É o maior legado, eu acho, que a Ecos deixa pro jovem, é essa vontade de fazer a diferença. Não é a vontade de ser diferente, mas é de fazer a diferença na vida de alguém, ou que seja na própria vida, sei lá, que acaba interferindo na vida de outras pessoas também. Você acaba passando isso no seu dia a dia. Esse lado humano é muito presente, né? De tratar o outro como um olhar do outro, né? Do ser humano. Ele é importante, né? Não é que perca a hierarquia, não. Existe uma hierarquia ali. Mas essa hierarquia, ela é permeada pelas relações sociais que estão se dando ali dentro. E aí todo mundo é ouvido, né? Com o seu, cada um com o seu conhecimento, com a sua história de vida, com o seu passado, presente ali, mas são ouvidos. E isso faz com que os laços se criem, né? Se aconteçam, né? Afetividade, fica mais fácil de trabalhar, eu acho, né? Eu voltei para Ecos quando eu estava no meu 6º período daqui da faculdade. Eu fiz estágio na Ecos. E meu sonho, já trabalhei 2 anos numa escola pública, no Complexo do Alemão, como estagiária. E meu sonho é poder voltar e fazer aquelas pessoas o que a Ecos fez por mim. Eu cheguei lá e não acreditava mais que eu conseguiria chegar até aqui. E eu cheguei. E elas sabem da minha luta. Elas conhecem a história de cada aluno que passou por elas. Você passa por lá, você é olhada, você é vista. Você não está ali mais como um número. Sua história importa, quem você é para elas importa. E isso mudou totalmente a minha vida. Quando eu cheguei aqui na UERJ, que eu comecei a estudar toda a filosofia, o que eram os movimentos sociais, toda a luta que elas tiveram para construir o projeto delas. Um encantamento abriu para mim, entendeu? Eu comecei a pensar, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero mudar a vida de outras pessoas, como elas mudaram a minha, como elas acreditaram em mim. O que se faz na Ecos do Futuro, acho que é um processo firme, forte, de continuar essa empregabilidade das meninas. Não é simplesmente arranjar um emprego e pronto, já estão empregadas, vão para outra turma. Não, você tinha todo um acompanhamento e as meninas, você percebia que as meninas estavam satisfeitas com esse projeto, porque assim, pouquíssimas evadiam do projeto, o que era bem diferente de outros modelos. Eu acho que a humanidade, a humanização que é feita no ensino da Ecos, eu acho que é fundamental para ter essa baixa evasão no trabalho que é feito. Eles são não só jovens que são preparados para o mercado, mas nós somos um grande grupo de amigos, né? Nós nos tornamos amigos e formamos também uma grande comunidade. Temos jovens que trabalham na Estácio. Após 3 meses de treinamento, eles iniciam nas operações, nas unidades da Estácio, no município do Rio de Janeiro. Depois de um tempo tendo essas aulas, a gente é encaminhado a Estácio, que é onde eu estou hoje, para ter algumas experiências
concretas, né? Experiências físicas, com aquilo que a gente aprendeu em sala. E aí, ao decorrer dessas experiências, você vai ganhando mais profissionalismo e tudo mais, e aí você acaba, a gente acaba sendo efetivado, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui efetivado primeiro pelo RH, então eu trabalhava lá no João Shoa, na área de RH, e depois eu fui efetivado, depois eu vim pra cá pra Educare, que é um lugar de treinamentos e tudo mais. Isso me acrescentou muito, mudou demais a minha vida completamente, porque antigamente eu não tinha expectativa nenhuma, nem de começar uma faculdade, e hoje em dia eu já estou indo pro 3º período, e tipo, provavelmente, né, com certeza eu vou acabar a faculdade e vou ter um currículo ótimo, e vou me especializar muito mais, e vou continuar pretendo continuar dentro da área que eu tô, se não dentro da Estácio. Fui mudando na minha vida profissional e sempre também tentei conciliar dentro da minha empresa o que elas podiam ajudar. Eu consegui uma vez uma doação de uns computadores também para a Ecos, então a gente fazia muito também esse trabalho, entendeu? De tentar identificar dentro de onde você está, ou de algum amigo, alguém que você conhecia, que pudesse contribuir com alguma coisa, de alguma forma. E isso que eu acho que, assim, que foi o melhor, né? Quando você tem muita gente, né, várias cabeças pensando, você tem essa coisa. Cada um pensa uma coisa, cada um contribui de uma forma, um conhece uma pessoa, outro conhece outra. A própria instituição, eu tenho hoje, na empresa que eu trabalho, tem vários projetos e eu sempre comunico, sempre falo com a Isabel, com a Kátia. Tem projeto acontecendo, vocês estão interessadas, vamos ver. Alguns a gente consegue dar seguimento e foi por aí. Eu acho que essa parte de captação de recursos sem ser financeira, a gente está indo muito bem. Compramos um óleozinho de peroba, passamos no nosso rostinho e fomos à luta, fizemos um cursinho de pedinte. E aí eu e a Lúcia somos as máscaras de pau, que a Isabel é entusiasta, mas ela odeia pedir qualquer coisa, então ela não é boa para isso, essa não é a parte dela. A parte de pedir ficou para mim e para a Lúcia. E aí isso é uma parte que a gente conseguiu superar, mas a gente precisa de dinheiro, não tem jeito. Então essa é a parte, esse é o grande nó, né? A gente tem dificuldade porque tem muitos projetos bons. Então quando surge um edital, existem ONGs que paga profissionais para fazer isso, a gente não tem essa estrutura, quem escreve nossos projetos somos eu e Isabel, a gente faz isso em parceria. É um trabalho onde eu vejo resultados, eu vejo os jovens que vão para o CCA falar inglês, eu sempre recebo as provas, as notas deles, fico orgulhosa cada vez que eu vejo um aluno que passou, que foi para outro nível. Eu vejo o levantamento delas, mostrando quem que se colocou no mercado, para onde que foi, uma que já foi morar no exterior, a outra fez faculdade. Então a gente vai acompanhando pelo Facebook, temos essa grande comunidade Ecos do Futuro. Então assim, é um contato que a gente mantém próximo, apesar da distância física, né? E é um trabalho em equipe. E o diferencial para mim na Ecos do Futuro foi essa percepção deles de fazer com que a gente entendesse a real importância da educação na vida, né, do ser humano. O aluno da Ecos do Futuro, ele entra aqui, um único diferencial é que ele tem uma bolsa para estudar, mas a cobrança em cima dele é rigorosamente a mesma de qualquer aluno pagante. Ele precisa ser pontual, ele precisa entregar os exercícios, ele precisa fazer a prova no dia marcado, ele não pode fazer segunda chamada, ele tem que mostrar comprometimento, ele não pode atrapalhar a aula. Eu acho que basicamente o que a gente consegue, eu acho que é muito legal, são as parcerias, né? A gente conta muito das portas fechadas, mas a gente teve muitas portas abertas também. Eu acho que isso é que nos deu essa força. O CCA, por exemplo, foi uma coisa que a gente chegou lá pedindo para utilizar metodologia cheia de dedo. E ela, não, mais do que isso, vamos montar uma turma, eu dou aula, e se for o caso se eu não conseguir nenhum professor para dar aula de voluntária, aí a diretora falou assim, eu mesma dou a aula, eu sou super empolgada com isso, sempre quis fazer isso, que bom que vocês querem fazer. Então a gente encontrou portas abertas também, eu acho isso muito interessante. E realmente é muito gratificante quando a gente consegue ver
os alunos da Ecos do Futuro ingressando no mercado de trabalho, conseguindo mudar a vida, porque a verdade é que a Ecos do Futuro acredita em educação. E é a mesma coisa que nós acreditamos aqui no CCAA, que educação é o único caminho para mudar a vida das pessoas num país com condições tão difíceis. Então, quando a gente vê um aluno ser bem-sucedido e conseguir mudar a sua vida por conta da educação, é o que dá um sopro de vontade e de alegria e que impulsiona a gente a continuar. Desculpa. Eu penso que eu sou muito a exceção de onde eu moro. Onde a maioria das pessoas não consegue nem terminar o 2º grau. E eu já terminei o 2º grau, eu iniciei minha faculdade, eu falo um outro idioma, eu vou fazer um 3º idioma. E não vejo muitas as pessoas fazendo isso, não sei se é falta de interesse ou de incentivo mesmo. Eu acho que da minha parte faltava um pouco de incentivo, eu encontrei isso na Ecos. De ensinar, o incentivo a estudar. Eu precisava disso. E hoje eu não consigo imaginar, quando eu fico muito tempo parada, aquilo me dá uma aflição, eu preciso estar com a mente em constante movimento, eu preciso estar lendo, eu preciso estar estudando, eu preciso estar fazendo alguma coisa assim, que eu sei que de alguma maneira vai me ajudar no meu futuro. Os alunos da Ecos do Futuro hoje estão no mercado de trabalho e muito se deve a essa parceria muito feliz da Ecos com o CCAA, porque o inglês é o que faz com que eles se destaquem, é o que faz com que eles consigam promoções, que sejam num check-in do aeroporto e passem a comissários, que sejam como secretários de uma grande empresa, que sejam atendendo o público porque tem o inglês. Então a felicidade dessa parceria é que realmente o ensino de idiomas propicia esses adolescentes que querem ingressar no mercado de trabalho, que precisam de um diferencial, propiciam esse diferencial de qualidade. Em 2006, eu tinha acabado de assumir a direção do campus da Ilha do Governador da Universidade Estácio de Sá. Chegando lá, chego na minha mesa, tinha lá uma pastinha verde deixada pela antiga diretora, e eu demorei uns 2 ou 3 dias para poder ler que estava aquele material. Olhei, vi que era uma ONG, não me interessei muito no primeiro momento, mas depois, relendo aquele papel, 2 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, que era um projeto voltado para jovens, ligados direto ou indiretamente ao esporte. E segundo, fazia menção a um patrocínio através do Partners of America com o BID. Eu falei, bom, isso aqui deve ser sério porque tem coisa grande aqui por trás disso. Ecos does really high quality work. They're extremely dedicated, they have a lot of passion, they work in a community that is in the center of many different communities or favelas, and I've always been impressed with that and how then they work with the young people and build their self-esteem and get them excited about the program and excited about this new identity that they take on. And again, Ecos really pushes for quality. They expect young people to perform well, and they respect young people to the point that they don't allow them to give a half effort. They support them, but they really push them to give their full effort, and that's one of the things that I think makes them different and special. Inicialmente ele chega querendo um emprego. Muitos relatam isso pra gente. Eu cheguei aqui porque eu queria capacitação, queria currículo e tal para me empregar. Lá eles conseguem enxergar algo para além disso, né? Enxergar que a continuidade no estudo, seja ele indo para uma universidade, fazendo um curso técnico, fazendo um curso de inglês, não importa qual seja, mas que a continuidade no estudo é fundamental. Só a partir dessa continuidade que eles vão poder se empoderar, né, e alcançar a mobilidade socioeconômica. E aí isso é um efeito que reflete na família. Então a gente já tem na Ecos hoje os irmãos que eram pequenos, os irmãos que vieram atrás, os primos, né, aquele irmão mais novo, jovem que passou pela Ecos em 2006, o irmão que era pequenininho já está na Ecos agora, que já atingiu idade,
Eles ficam torcendo para chegar a idade para eles poderem ir para a Ecos. Hoje, no meu trabalho, eu tenho uma pessoa que é 2 anos só mais velha que eu e ela é minha chefe. E às vezes eu fico falando assim, caraca. E às vezes ela me pergunta umas coisas ou age de alguma forma que eu falo assim, isso aí não passou pela Ecos, sabe? É um diferencial. Realmente as pessoas que têm o treinamento da Ecos têm um diferencial. Ecos also starts with really good connections from businesses. And so the youth coming in have a high expectation that they're going to get a job and that those jobs are professional jobs. So then Ecos brings in experts to work with them. They, again, explain to young people that when they leave Ecos and they go out into the world to work, they're going to have a lot of responsibility, that they represent Ecos, that they represent Vencer, they represent partners, and they represent the companies that they're going to work with. And I think it translates well with the young people, and it makes a difference. We see this with all of our Aganar programs, that our youth compare really well to youth who don't go through Aganar or Vencer, but the youth with Ecos compare really well with all of the other programs within our network. Eu só consegui criar esse conceito sobre o que eu fiz depois que eu entrei na Ecos. Porque uma coisa que eu aprendi foi eu parar de reclamar. De achar que a vida é injusta e de que tudo dá errado na minha vida e que eu só dependo de mim mesmo para poder fazer o que eu quero fazer e para ser o que eu quero ser. When I first met Ecos do Futuro back in 2012, they really amazed me by the people they were, about their dedication to the project and to help the youth in Rio de Janeiro build a better future for themselves. At that time they didn't have any funding for the next period of time, and they were a very small NGO. Normally at Hebel Foundation we support big international NGOs in large-scale projects, so this was a little different for us. But the people at Ecos do Futuro were so convincing, just the way they worked, the way they talked about their motivation, the way they have made the budget allocation, the structure of the project. So it really convinced me that this was one kind of an NGO that was really worth supporting. So we did it, and they're still as motivated as when I met them the first time. So I really hope that other donors will discover Ecos do Futuro and support them so they have a chance to make even better results for the youth in Rio de Janeiro. Até porque não tem como não se utilizar o que se aprende lá, porque é uma educação tão complexa o que elas ofereceram pra gente no curso, que é impossível você não usar aquilo para alguma coisa. Porque, como eu falei, é 100%, é humano, é postura, é comportamental, educacional, é profissional. Então, assim, não tem como você não usar. Se você não for um bom profissional, se você não conseguir uma boa vaga de trabalho, você vai voltar para casa para ser um filho melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Alguma coisa melhor você vai voltar para casa sendo. Eu acredito de verdade que a Ecos é uma formadora de líderes, sabe? Se todo mundo se empenhar com todo o conteúdo que a Ecos oferece, sai dali como um bom líder, não chefia ninguém. É aquela pessoa que vai dar a mão, vai ajudar, que vai conversar, que vai fazer junto, que vai se propor a unir as forças para conseguir um objetivo, jamais obrigar, mandar e etc e tal. Então, assim, eu acho que a Ecos realmente, se eu fosse dar um nome para a Ecos, seria mãe, sabe? Porque a maioria das pessoas, o público, né, que procura e que a Ecos atende, são pessoas que é praticamente com a minha realidade, mãe que trabalha fora, pai também trabalha fora e não tem aquele tempo para conversar, para levar num teatro, para levar para fazer um passeio no sítio. E tudo isso a Ecos apresenta, dá essa oportunidade para todo mundo. Então é isso, eu acho que a Ecos é uma mãe. Então elas tinham oficinas, ela tinha acompanhamento de português, outras atividades, para quê? Para fazer com que essa menina continuasse nos seus empregos. E ao longo de cada ano a gente fazia o que a gente chama de um endline, para saber qual é a avaliação antes, como é que era antes das meninas entrarem no projeto, como um ano depois, saber, aí listávamos vários indicadores para saber o sucesso ou não,
Se não tivesse sucesso, o que a gente poderia fazer para o ano seguinte para isso melhorar? Daí teve um gancho maior, que eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, comecei a reconstruir a casa da minha mãe, que a gente morava num quarto, sala, banheiro, imagina, 4 pessoas dormindo praticamente todo mundo junto. E eu sempre quis ter um cantinho, um quarto, sabe, coisa de menina, né? Ainda mais que eu era a única menina. Toda a experiência profissional que eu tenho hoje, com certeza eu adquiri na Ecos. Isso eu não mesmo tendo outros trabalhos, mas a minha base profissional eu tive na Ecos, de como lidar com as pessoas, de como reverter determinadas situações, assiduidade, da responsabilidade com o trabalho. Eu acho importante a ligação que a gente tem lá dentro, sabe? Que a gente constrói. Porque, de fato, a Bel costuma falar que uma vez na Ecos, depois você entra para uma turma da Ecos, aquela turma vira uma família, e é de fato isso. O que acontece dentro da Ecos fica dentro da Ecos, lá as pessoas conversam sobre tudo, se abrem, se mostram, e enfim. É um processo muito bom da vida de uma pessoa, assim. Depois que você entra na Ecos, você muda completamente, muda a sua vida, você muda seu jeito de pensar, você muda seu jeito de agir, você muda completamente, assim, para melhor. Sim, os projetos futuros eu tenho muitos, como sempre. Então, assim, bom, eu pretendo fazer uma outra graduação. Eu sou formada em gestão de RH, eu pretendo fazer psicologia, eu gosto muito de comportamento e, assim, pretendo voltar agora no início do ano. E se eu fosse poder dar uma dica para alguém, seria que tudo lá fora é maravilhoso, mas tudo pode ficar melhor ainda se você absorver o máximo que você puder dentro da Ecos do Futuro. É um bem que você pode usar aqui, como você pode usar em qualquer outro lugar, na vida social, nas redes sociais. Você vai ter um diferencial. Você passar pela Ecos do Futuro é um diferencial enorme. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir ser mais um elo dessa corrente aí, fazer por alguém o que fizeram por mim e que fizeram por tanta gente. Quem participa desse projeto vira referência familiar ou dos amigos. Entendeu? Então o recado que eu deixo é isso, galera. Aproveita cada momento, cada discussão, esclarecimento, aproveita tudo, porque é muito importante. E você vai utilizar pro resto da sua vida. E eu via algumas situações que minha mãe passava, minha mãe super guerreira e meu pai ali meio que, sabe, sem nenhuma preocupação. E ela não tinha os direitos dela, sabe? Então acho que isso fez com que eu buscasse o direito. E até pra mim também, claro. Pro que eu quero alcançar, que eu quero ser delegada da Federal. E precisa ter direito, né? E assim, é uma faculdade que eu acho que ajuda a gente, eu acho que o cidadão, né, ele tem que estar ciente de todos os direitos dele para poder cobrar, para poder se impor, até no trabalho da gente também, né, pra gente saber o que está certo e o que está errado. Porque acho que é uma obrigação do cidadão saber dos direitos, até para defender a opinião e o que ele pensa. Por isso eu procurei direito. Hoje eu estou fazendo um curso técnico no Instituto IFRJ em serviços públicos à distância. Também consegui a bolsa do ProUni, coisa que eu olhava e achava que não iria conseguir, mas consegui.
Agora eu fico até confusa porque eu tenho que trancar um, porque eu não estou conseguindo dar conta dos dois. Mas eu dei preferência para o curso técnico, mas não parei de estudar. Nesse tempo fui fazendo prova para concursos, porque desistir a gente não pode. A gente sabe que a concorrência é grande, né? É muito grande, mas para quem estuda, quem se dedica e quem quer realmente consegue a sua vaga. E ano que vem, com certeza, estarei cursando a graduação, que era o meu grande preconceito que eu tinha comigo mesmo. Ano que vem estarei fazendo a minha graduação, também concluindo. E quem sabe, futuramente, né, sendo professora com graduação na Ecos do Futuro. Não vou desanimar, eu até posso cair, mas vou me levantar. Se cheguei até aqui, um dia eu chego lá. Normalmente a gente faz um curso querendo passar. Esse, se eu pudesse repetir, eu repetia, porque foi bom. Ou se tivesse uma continuidade, eu continuaria, mas não tinha. Aí ela falou, não, acabou. Você já atingiu a meta, já arrumou um emprego, então agora você vai com suas pernas, sozinho. Guerreiro que sabe que nada vem de graça, tem que se adiantar, então se não abandar. Na vida é preciso vontade tanto quanto raça. Oi, né? Meu nome é Karen, fiz Ecos do Futuro em 2006, concluí em 2006. Oi, bom dia, meu nome é Roberto. Eu estudei na turma da Vencedores, que era de 2010, final de 2010 a 2011. Hoje eu sou aluna de Pedagogia da UERJ e trabalho na escola, sou estagiária da Escola Parque na Gávea. E o Eu sou italiana, né? O jeito de falar. Tá bom, Fala novo, você fala de novo. Você foi lá, a gestão era outra. Eu fui lá, a gestão Ajuda, por favor, ajuda. Um dia eu chego lá, já cheguei até aqui. Preciso continuar, em frente sempre seguir. Muita coisa que perdi, foi pra outras eu ganhar. A experiência adquiri, agora é hora de usar. Maturidade na caminhada, posture, mais humildade na caminhada. Focado, concentrado, determinado, nunca parado, mas sempre preparado pro que der e vier, com os aliados que cooperam na rima ou no instrumental. Tenho a minha galera, silencioso igual Kamal, intenso igual Marechal. Faço com que as dificuldades não provoquem meu final. Sem pressa, mais apressado, porque o tempo passa. Eu não posso ser perfeito, o jeito é meter as caras com cautela, senão o inimigo me rechaça. Guerreiro não baixa a guarda, segue sempre na disposição. Sei que vou conseguir, não vou desanimar. Eu até posso cair, mas vou me levantar. Se cheguei até aqui, um dia eu chego lá. É na disposição, sei que vou conseguir, não vou desanimar. Eu até posso cair, mas vou me levantar. Se cheguei até aqui, um dia eu chego lá. Acho que no começo eu tava mais tensa, não tava não? Um pouco, mas É normal, né?